a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, declarar o ex-juiz Sérgio Moro suspeito nos processos em que julgou o ex-presidente Lula. Após o voto do ministro Cássio Nunes Marques, o ministro Gilmar Mendes fez um longo e inflamado discurso, após o qual a ministra Carmen Lúcia mudou seu voto e consolidou a maioria para anular os processos do ex-presidente julgados por Moro. A decisão causou consternação e revolta entre a população. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, afirmou: "A Constituição não serve para mais nada no Brasil. O que vale é a decisão dos 11 do STF, dos 30 e tantos do STJ, das dezenas nos TRFs e dos milhares de juízes de primeira instância. Não há mais lei, o que há é voluntarismo, vontade, ativismo e imposição da ditadura do judiciário. Vocês pensam que acabou? Os próximos lances dos vingadores togados serão derrubar todas as condenações dos 140 julgados por Moro e depois devolver a eles o dinheiro que tiveram que pagar em multas e indenizações. O Brasil ainda vai ter que indenizar a Odebrecht por danos morais." Os ministros do STF se indignaram e criticaram a espetacularização da condução coercitiva de Lula. Mas não sentem a menor indignação nem se incomodam com a espetacularização diária na prisão de ambulantes, feirantes, comerciantes, ciclistas e outros tratados como bandidos. Depois a gente critica o STF e querem nos prender. Mas vivemos tempos em que tem ministro que age como xerife, outro vira advogado de defesa de condenado, um terceiro age como preposto de partido político de esquerda e por aí vai. Uma vergonha mundial a Suprema Corte que temos. Se Carmen não mudar o voto e o resultado for 3-2 contra a suspeição, o advogado de Lula, Gilmar Mendes, vai entrar com recurso no STF. Até o Lewandowski está incrédulo com o Gilmar. Daqui a pouco o Gilmar quebra o computador. Carmen Lúcia gaguejando muito na leitura de seu voto. Parece que está votando sem segurança e sem acreditar no próprio teor da sua argumentação. Aquele almofadinha do Zanin jamais fez defesa tão apaixonada de Lula como essa de Gilmar. Nesse julgamento sobre suspeição, o que me parece mais suspeito é todo esse ódio pela decisão contrária a Lula. A petralhada está enfurecida com Cássio Nunes, e quando alguém faz algo que deixa a petralhada enfurecida, minha vontade é de dar uma medalha de honra ao mérito a quem conseguiu o feito. Gilmar está perdendo a compostura. A sede de vingança é tanta que leva ele até a agredir os colegas. Que papelão! Eu pensei que o advogado do Lula era aquele almofadinha chamado Zanin. Gilmar virou o herói da petralhada. Gilmar colocando pressão em cima de Carmen Lúcia para que ela mude o voto a favor da suspeição de Moro. Por que tanto esforço para acabar com as condenações do Lava Jato? Derrubada a iniciativa de Lula pela suspeição de Moro, o próximo passo é anular a anulação de Fachin. Que volte a condenação de Lula e a perda dos direitos políticos. Não sou a favor do Moro, ele traiu nosso presidente, mas antes de tudo, qualquer coisa que deixe petista feliz eu torço contra. Suspeita é a pressa em querer julgar Moro e anular todas as condenações de Lula. Ainda mais sabendo que os escritórios de advocacia, que defendem as dezenas de condenados por Moro, aguardam ansiosos para entrarem com o mesmo pedido de anulação das sentenças de seus representados. Desde que Lula foi preso, o que fez o STF? Mudou o entendimento sobre a prisão após segunda instância. Cancelou as condenações de Lula, dizendo que Curitiba não era o foro de julgamento. Tornou Moro suspeito. Todo esse esforço e Lula continua a ficha suja aos olhos dos brasileiros. Nosso caminho é da união ou então será o caos, disse Rodrigo Pacheco. Já vivemos o caos com um STF que virou agremiação partidária e tribunal político. Até quando Pacheco vai continuar segurando os pedidos de impeachment de ministros? O caos já chegou, Pacheco. Podem inocentar Lula o quanto quiserem. Como um homem que não consegue andar em meio ao povo brasileiro pretende ganhar do nosso presidente Bolsonaro. Lula se agarra ao passado e não tem mais futuro na política porque parece uma versão mais velha e mofada do político que já foi. No momento em que Carmen Lúcia finalizou seu voto, deu para ouvir um grito. Quem será que estava comemorando? A petralhada, sempre pronta a cancelar todo mundo por todo tipo de fobias, como por exemplo a nordestinofobia, ficou caladinha quando Gilmar tratou o Piauí como estado menor. Hipócritas, sempre hipócritas. Carmen fala que houve parcialidade no julgamento de Lula.
E a parcialidade de Gilmar no julgamento da parcialidade de Moro? Quem julgará? Diante de tudo que assistimos hoje, que mostram o tamanho do ativismo e da degradação do STF, é preciso votar com urgência o projeto do senador Lazier Martins, que altera o formato de escolha dos ministros e também impõe um mandato com prazo fixo. É urgente votar esse projeto. Gilmar Mendes perguntou se alguém compraria um carro do Sérgio Moro. Eu não compraria nem de Moro, nem de Dallagnol, e muito menos dos 11 ministros do STF. O deputado Marco Feliciano revoltou-se. Absurdo um ministro do STF não se declarar impedido de julgar uma causa que trata da liberdade do presidente que a indicou para o cargo. Só no Brasil. Hoje não votaram a suspeição de um juiz. Foi o início da votação para a presidência da República. O deputado federal Coronel Tadeu lamentou: o dia hoje é muito triste. Assassinar a Operação Lava Jato e está em curso o maior perdão da história desse país. Está nascendo um novo tipo de criminoso, o ex-corrupto. O jornalista Rodrigo Constantino apontou: ao trair Bolsonaro, sair da forma que saiu e virar o lacrador isentão que virou depois, Moro cometeu o maior erro de sua vida. Achou que era viável bajular e ficar bem com comunistas. Será engolido de vez. E o Brasil junto, pelo visto. A deputada Carla Zambelli questionou a mudança de voto da ministra Carmen Lúcia. A suposta suspeição de Moro já havia sido alegada em 3 exceções de suspeição. Todas foram negadas anteriormente e transitaram em julgado. Qual foi o fato novo que a ministra Carmen Lúcia alegou para mudar em favor do Luladrão seu voto de 2018 que havia sido contra? Nenhum. O advogado Dário Júnior ironizou o ministro Gilmar Mendes. Se o cara acha melhor comprar um carro usado do Lula que do Moro, o problema é dele. Pelo menos poderia poupar a nação desse espetáculo dantesco. O advogado acrescentou: Carmen Lúcia deu um cavalo de pau. De fato, em se tratando de STF, não há segurança jurídica. Pelo visto, não era suficiente matar a Lava Jato. Precisavam esquartejar, salgar e pendurar o cadáver em praça pública. Henrique Oliveira, do Movimento Brasil Conservador, afirmou: a reação explosiva de Gilmar Mendes no julgamento mostra que ele é claramente suspeito para julgar a suspeição de Moro. É claro e inequívoco o fato de que ele não foi imparcial ao julgar o caso ante seu claro desafeto pelo Judas. O STF acaba de legalizar o uso de provas ilícitas. Renato Barros, apresentador do canal Questione-se, disse: o Brasil já foi tomado pelo Orcrim. Se não houver reação, nós já sabemos o fim disso tudo. Não só tenho vergonha, tenho nojo. STF, vergonha nacional. O deputado Sargento Faur disse: se prepara, meu povo, em breve eles vão concluir que fomos nós que roubamos o Lula. A internauta Paula Félix desabafou: eu não compraria um carro usado do Moro, mas do Gilmar Mendes eu não aceitaria nem dado. Bernardo Küster, jornalista, palestrante e tradutor, afirmou: Supremo acaba de legalizar provas ilícitas. Como alertei, Carmen Lúcia mudou seu voto e votou pela suspeição de Sérgio Moro. Com o voto alterado de Carmen Lúcifer, serão anulados todos os atos do ex-juiz relacionados a Lula. É o fim. A justiça foi morta. Repita comigo: STF, vergonha nacional. A gestora em marketing Lu Sapori disse: o mecanismo avança mais a cada dia. Transformaram nossa Suprema Corte em um circo. Circo dos horrores, circo da impunidade. Rodrigo Müller, cofundador do Movimento Brasil Conservador, pediu: alguém aposenta Carmen Lúcia, só a incapacidade mental explica o que ela fez hoje. A deputada Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, afirmou: uma notícia surpreendente, difícil falar em segurança jurídica dessa maneira. Ela acrescentou: é triste, revoltante, mais um dia triste para o combate à corrupção no Brasil. O deputado Bibo Nunes disse: o STF, com a decisão de Moro ser suspeito ao julgar Lula, passa a ideia que o Lula é inocente e Moro é o bandido. Moro não é anjo, mas Lula é o demônio. É a divina decadência da credibilidade da justiça brasileira. Urubus em festa. O jornalista Silvio Navarro lamentou:
Ao assassinar a Lava Jato, a turma do STF prepara terreno para a criação das figuras do ex-corrupto, do ex-lavador de dinheiro, etc., e perdoar todos os bandidos que atrasaram o Brasil. É um dia triste. O advogado Pierre Lourenço, diretor jurídico do Instituto Nacional de Advocacia, afirmou: se alguém duvidava que algum ministro do STF podia fazer mais bosta do que o ministro Fachin quando anulou os processos de Lula, vimos hoje que isso era possível através da decisão da ministra Carmen Lúcia, que mudou o voto para declarar o Sérgio Moro como suspeito para julgar o Lula. O internauta Kaique Mafra perguntou: com a mudança do voto da Carmen Lúcia, o STF anulou todas as condenações do Lula de uma vez só. Conservadores presos pelo STF, deputado preso por criticar o STF, líder do PCC solto, Lula livre, etc. Se isso não foi o rompimento da corda, falta mais o quê? O procurador Hélio Telho apontou: Gilmar, que já havia votado, retomou a palavra para, a pretexto de reiterar o voto, fazer verdadeira sustentação oral como se advogado de defesa fosse, com direito à impostação de voz, gestos e outros arroubos de oratória. Paradoxalmente, em causa o tema imparcialidade do juiz. O deputado general Girão disse: no Brasil, o juiz vira réu e o acusado e condenado é o inocente. Vamos colocar os bilhões desviados na conta do ex-juiz? O sítio de Atibaia, o triplex, o mensalão e o petrolão nas costas do Moro? O poste mija, cisca e ainda sai se gabando do cachorro. Graças ao STF. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou: o mecanismo venceu mais uma vez. Infelizmente, apesar de todos os esforços, caminhamos para uma ruptura. Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro, exaltou-se: tudo o que passamos e vimos nos últimos anos. Retrocesso total. Não é inacreditável, pois as coisas foram acontecendo na frente dos nossos olhos. Nem mais precisam justificar o que decidem, tudo na cara dura. Mais desprezo pelo povo, impossível. O perfil Família Direita Brasil disse: resumo do julgamento do STF. Novo ministro dá voto magistral e escancara a manobra da segunda turma. Presidente da turma dá piti. Daí a ministra muda seu voto e declara Moro suspeito. Provas roubadas tornam Lula elegível. Moro não teve sequer direito de defesa. Game over, Brasil. O advogado Maurício Spinelli questionou: qual a legitimidade do STF para declarar a suspeição de alguém quando não são capazes de declarar a própria?